Ana, a profetessa. O sol matinal iluminava suavemente as pedras douradas do Templo de Jerusalém quando Ana acordou em sua pequena cela nos átrios sagrados. Aos 84 anos, cada movimento de seu corpo frágil carregava décadas de devoção e esperança. Suas mãos enrugadas tocaram o chão frio onde dormia, como fazia todas as noites há mais de 60 anos, desde que se tornara viúva após apenas 7 anos de casamento. Ana levantou-se lentamente, suas articulações protestando contra o frio da madrugada. Não havia dia em que não pensasse em seu falecido esposo, mas há muito tempo aprenderá que a dor da perda podia ser transformada em algo maior, uma sede insaciável pelo divino. Ela havia escolhido nunca mais se casar, dedicando cada fibra de seu ser ao serviço no templo. Caminhando pelos corredores familiares, Ana dirigiu-se ao local onde costumava orar. O templo estava silencioso nesta hora, exceto pelos passos suaves dos sacerdotes que preparavam os primeiros sacrifícios do dia. Ela conhecia cada pedra, cada coluna, cada sombra daquele lugar sagrado. Era sua casa, seu mundo, seu universo inteiro. Ana pertencia à tribo de Asser, uma das tribos de Israel que havia sido quase esquecida pela história. Mas ela não se esquecera de suas raízes, nem das promessas que Deus fizera ao seu povo. Em seus jejuns prolongados e orações fervorosas, ela suplicava pelo cumprimento das antigas profecias, pela vinda do Messias que libertaria Israel. Naquela manhã, como em tantas outras, Ana prostrou-se em oração. Suas lágrimas caíam sobre as pedras gastas pelo tempo, misturando-se às lágrimas de incontáveis gerações que haviam orado naquele mesmo local. Ela orava pela redenção de Jerusalém, pelas viúvas como ela, pelos órfãos, pelos oprimidos. Orava para que Deus não se esquecesse de seu povo. O dia avançava e Ana continuava em seus rituais de devoção. Ela jejuava regularmente, às vezes por dias seguidos, consumindo apenas água e pequenos pedaços de pão quando a fraqueza ameaçava vencê-la. Mas sua força não vinha da comida. Vinha de uma fonte mais profunda, de uma convicção inabalável de que Deus havia preparado algo especial para os últimos dias de sua vida. Durante a tarde, Ana observava os fiéis que vinham ao templo. Jovens casais trazendo ofertas, comerciantes fazendo votos, peregrinos de terras distantes buscando a bênção divina. Ela os observava com olhos que haviam visto tantas estações passarem, tantas esperanças nascerem e morrerem. Mas em seu coração, uma chama ardente nunca se apagara, a certeza de que o Consolador de Israel estava próximo. Ana também era conhecida como profetisa entre o povo. Não era um título que ela reivindicara para si, mas algo que naturalmente emergira de sua intimidade com Deus. As pessoas vinham procurá-la em busca de orientação espiritual, e ela sempre falava com uma sabedoria que transcendia sua educação formal. Suas palavras carregavam peso porque vinham de um lugar de profundo relacionamento com o Altíssimo. Enquanto o sol se punha sobre Jerusalém, Ana preparava-se para mais uma noite de vigília. Ela havia desenvolvido o hábito de orar especialmente durante as horas silenciosas da madrugada, quando o templo estava vazio e sua voz podia ecoar livremente nos átrios sagrados. Era nesses momentos de solidão que ela sentia a presença de Deus mais intensamente. O sol matinal iluminava suavemente as pedras douradas do Templo de Jerusalém quando Ana acordou em sua pequena cela nos átrios sagrados. Aos 84 anos, cada movimento de seu corpo frágil carregava décadas de devoção e esperança. Suas mãos enrugadas tocaram o chão frio onde dormia, como fazia todas as noites há mais de 60 anos, desde que se tornara viúva após apenas 7 anos de casamento. Ana levantou-se lentamente, suas articulações protestando contra o frio da madrugada. Não havia dia em que não pensasse em seu falecido esposo, mas há muito tempo aprenderá que a dor da perda podia ser transformada em algo maior, uma sede insaciável pelo divino. Ela havia escolhido nunca mais se casar, dedicando cada fibra de seu ser ao serviço no templo. Caminhando pelos corredores familiares, Ana dirigiu-se ao local onde costumava orar. O templo estava silencioso nesta hora, exceto pelos passos suaves dos sacerdotes que preparavam os primeiros sacrifícios do dia. Ela conhecia cada pedra, cada coluna, cada sombra daquele lugar sagrado. Era sua casa, seu mundo, seu universo inteiro. Ana pertencia à tribo de Asser, uma das tribos de Israel que havia sido quase esquecida pela história. Mas ela não se esquecera de suas raízes, nem das promessas que Deus fizera ao seu povo. Em seus jejuns prolongados e orações fervorosas, ela suplicava pelo cumprimento das antigas profecias, pela vinda do Messias que libertaria Israel. Naquela manhã, como em tantas outras, Ana prostrou-se em oração. Suas lágrimas caíam sobre as pedras gastas pelo tempo, misturando-se às lágrimas de incontáveis gerações que haviam orado naquele mesmo local. Ela orava pela redenção de Jerusalém, pelas viúvas como ela,
pelos órfãos, pelos oprimidos. Orava para que Deus não se esquecesse de seu povo. O dia avançava e Ana continuava em seus rituais de devoção. Ela jejuava regularmente, às vezes por dias seguidos, consumindo apenas água e pequenos pedaços de pão quando a fraqueza ameaçava vencê-la. Mas sua força não vinha da comida. Vinha de uma fonte mais profunda, de uma convicção inabalável de que Deus havia preparado algo especial para os últimos dias de sua vida. Durante a tarde, Ana observava os fiéis que vinham ao templo. Jovens casais trazendo ofertas, comerciantes fazendo votos, peregrinos de terras distantes buscando a bênção divina. Ela os observava com olhos que haviam visto tantas estações passarem, tantas esperanças nascerem e morrerem. Mas em seu coração, uma chama ardente nunca se apagara, a certeza de que o Consolador de Israel estava próximo. Ana também era conhecida como profetisa entre o povo. Não era um título que ela reivindicara para si, mas algo que naturalmente emergira de sua intimidade com Deus. As pessoas vinham procurá-la em busca de orientação espiritual, e ela sempre falava com uma sabedoria que transcendia sua educação formal. Suas palavras carregavam peso porque vinham de um lugar de profundo relacionamento com o Altíssimo. Enquanto o sol se punha sobre Jerusalém, Ana preparava-se para mais uma noite de vigília. Ela havia desenvolvido o hábito de orar especialmente durante as horas silenciosas da madrugada, quando o templo estava vazio e sua voz podia ecoar livremente nos átrios sagrados. Era nesses momentos de solidão que ela sentia a presença de Deus mais intensamente. Naquela noite específica, Ana sentia algo diferente no ar. Uma expectativa, como se o próprio céu estivesse segurando a respiração. O amanhecer do dia seguinte trouxe uma movimentação incomum no templo. Ana, que raramente saía de seus cantos habituais de oração, sentiu-se compelida a caminhar pelos átrios maiores. Havia algo no ar, uma energia espiritual que ela não experimentava há anos. Seus passos, normalmente lentos e cautelosos, ganharam uma urgência inexplicável. Foi então que ela os viu, um jovem casal caminhando em direção ao templo, carregando um bebê nos braços e duas pequenas rolas para o sacrifício. Ana reconheceu imediatamente os sinais. Eram pessoas humildes, provavelmente da Galileia pelo sotaque, vindas cumprir os rituais de purificação após o nascimento de uma criança. Era uma cena comum no templo, mas algo naquele momento fez o coração de Ana acelerar. O casal se dirigiu ao local onde Simeão, o homem justo que Ana conhecia bem, costumava ficar. Ela havia conversado com Simeão muitas vezes ao longo dos anos. Ambos eram almas antigas que aguardavam a consolação de Israel. Ele também tinha sido tocado pelo Espírito Santo com a promessa de que não morreria antes de ver o Messias prometido. Ana observou à distância quando Simeão se aproximou do casal. Havia algo na postura do ancião que ela jamais vira antes. Uma reverência, uma emoção profunda que fez suas próprias lágrimas começarem a brotar antes mesmo de entender o que estava acontecendo. Quando Simeão estendeu os braços e a jovem mãe, hesitante mas confiante, entregou-lhe o bebê, Ana sentiu seu espírito se inflamar. As palavras de Simeão ecoaram pelos átrios do templo como um trovão espiritual. Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, conforme a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos. Ana compreendeu instantaneamente. Aquele bebê nos braços de Simeão era ele, o Messias que ela havia esperado por toda a sua vida. Sem hesitar, Ana aproximou-se do grupo. Seus pés, que minutos antes mal conseguiam carregá-la, agora pareciam flutuar sobre as pedras do templo. Quando ela finalmente pôde contemplar o rosto do menino, uma paz indescritível invadiu seu ser. Este era Jesus, o Cristo, o ungido do Senhor. Todos os anos de espera, todas as noites de vigília, todos os jejuns e orações haviam levado a este momento. Ana tomou o bebê em seus braços trêmulos e ergueu os olhos aos céus. Suas palavras brotaram de um lugar profundo da alma, palavras de gratidão que haviam sido gestadas ao longo de décadas de fé. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu seu povo. Ela falava não apenas para Simeão e para os pais da criança, mas para todos os que estavam no templo naquele momento. O poder de suas palavras atraiu uma pequena multidão. Ana, normalmente reservada, encontrou-se falando com uma autoridade profética que surpreendeu até mesmo a si mesma. Ela falou sobre a redenção que havia chegado a Jerusalém, sobre como as profecias antigas estavam se cumprindo diante de seus olhos, sobre a esperança que aquele menino representava para todos os que aguardavam a libertação de Israel. Maria, a jovem mãe, ouvia cada palavra com o coração ponderando todas essas coisas. José permanecia ao lado, protegendo sua família, mas claramente impactado pela profundidade da revelação que estava presenciando. Eles haviam vindo ao templo para um ritual simples de purificação,
mas estavam sendo confrontados com o reconhecimento público de que seu filho era, de fato, o Messias prometido. Ana continuou falando, suas palavras fluindo como um rio que finalmente encontrara seu caminho ao mar. Ela falou sobre a luz que havia chegado para iluminar as nações, sobre a glória que seria revelada em Israel. Cada palavra era ungida, cada frase carregava o peso de uma vida inteira de devoção e expectativa. Era como se toda sua existência tivesse sido uma preparação para este momento singular. Quando finalmente devolveu o bebê aos braços de Maria, Ana sentiu que uma parte de sua missão na Terra havia sido cumprida. Ela havia sido escolhida por Deus para ser uma das primeiras a reconhecer e proclamar publicamente a identidade do Messias. Era um privilégio que transcendia qualquer honra terrena que ela pudesse ter imaginado. Nos dias que se seguiram ao encontro com Jesus, Ana tornou-se uma nova pessoa. A expectativa que a havia sustentado por tantos anos transformou-se em gratidão pura e testemunho vivo. Ela não podia mais conter-se. A cada pessoa que encontrava no templo, ela contava sobre o menino que havia segurado em seus braços, sobre a redenção que havia chegado a Jerusalém. Ana falava com peregrinos que vinham de terras distantes, com sacerdotes que serviam no templo, com mulheres que traziam suas ofertas, com homens que buscavam orientação espiritual. A todos ela proclamava boa nova. O Messias havia nascido, ela o havia visto, ela o havia segurado. Suas palavras carregavam uma convicção tão profunda que muitos saíam de sua presença com os corações ardendo de esperança renovada. A transformação em Ana era notável para todos que a conheciam. Seus passos tinham uma energia que não possuíam antes, seus olhos brilhavam com uma luz interior que parecia irradiar paz e alegria. Mesmo em seus jejuns, ela parecia estar sendo sustentada por uma força sobrenatural. Era como se o encontro com Jesus tivesse rejuvenescido não apenas seu espírito, mas todo o seu ser. Ana começou a entender que sua longa permanência no templo, todos aqueles anos de aparente isolamento do mundo, haviam sido uma preparação divina para este momento. Deus a havia posicionado estrategicamente no lugar certo, na hora certa, com o coração certo para reconhecer seu filho. Ela não havia desperdiçado sua vida na viuvez, havia sido preparada para um propósito eterno. As pessoas vinham procurar Ana não apenas para ouvir sobre o menino Jesus, mas porque havia algo em sua presença que trazia consolo e esperança. Ela havia se tornado uma fonte de encorajamento para outros que também esperavam a redenção de Israel. Suas palavras tinham o poder de reacender a fé em corações cansados pela espera. Ana sabia que seus dias na terra estavam contados. Afinal, ela já tinha 84 anos. Mas agora cada dia era vivido com uma plenitude que ela jamais experimentara antes. Ela havia visto a salvação de Deus com seus próprios olhos, havia segurado a esperança de Israel em seus próprios braços. Nada mais poderia lhe trazer maior satisfação ou realização. Durante suas orações, Ana frequentemente agradecia a Deus pela graça de ter sido escolhida para tal privilégio. Entre todas as mulheres de Israel, entre todas as pessoas devotas de sua geração, ela fora selecionada para ser uma das primeiras testemunhas da encarnação divina. Era uma responsabilidade que ela levava com seriedade e alegria. Ana continuou vivendo no templo, mas sua vida adquiriu uma nova dimensão de propósito. Ela não estava mais apenas esperando, ela estava proclamando. Não estava mais apenas jejuando em esperança, estava celebrando em gratidão. Sua existência tornou-se um testemunho vivo de que Deus cumpre suas promessas, mesmo quando isso demora mais tempo do que esperamos. Quando Ana finalmente partiu desta vida, anos depois, ela o fez com a paz de quem havia completado sua missão. Ela havia esperado fielmente, reconhecido prontamente e proclamado corajosamente. Sua vida tornou-se um exemplo eterno de como a fidelidade a Deus, mesmo em circunstâncias difíceis, pode resultar em bênçãos que transcendem qualquer expectativa humana. A história de Ana permanece como um testemunho poderoso de que Deus honra aqueles que o buscam com sinceridade e perseverança. Ela nos ensina que nunca é tarde demais para experimentar o cumprimento das promessas divinas, e que uma vida dedicada à oração e ao serviço no templo pode resultar em momentos de glória eterna que ecoam através dos séculos.